Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou retomar mais uma vez falar de coisas da infância que envolvem bonecos, porque tive uma inspiração essa semana que passou, porque eu quero recordar uma coisa que eventualmente nós fazíamos, a gente que tinha muito boneco assim quando era criança, fazia isso, e eu acho legal como essa memória veio na minha cabeça. Eu queria dividir com vocês algumas palavrinhas sobre isso, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre os crossovers que nós fazíamos. Muito antes de gibis, séries de TVs e filmes, a gente fazia os nossos crossovers, e muito por acaso. Mas para começar, deixa eu explicar de onde veio a inspiração para o vídeo de hoje. Um dia desses eu estava numa compra de amigos, num shopping aqui perto de casa, e estavam todas as nossas coisas em cima da mesa, e aí eu fiquei tomando conta de tudo enquanto meu amigo ia lá comprar o jantar dele. E ficou tudo arrumado assim na mesa. Eu fiquei observando a cena, e o modo como estava arrumado parecia um fortezinho, uma basezinha, sabe? E aí eu tirei essa foto, e eu fiquei olhando para essa foto falando, nossa, eram personagens tão aleatórios ali, que se parecia quando a gente juntava os nossos bonecos aleatórios, que não eram exatamente da mesma coleção, para fazer nossas brincadeiras. Que era uma coisa que a gente fazia na escola, inclusive, não só em casa, ou quando a gente se reunia com colegas. Quase sempre dava certo, mas eu me lembro que só não dava certo porque quando você levava bonecos de escalas diferentes. Havia ocasiões que eu ficava de fora porque enquanto meus colegas levavam de G.I. Joe e Comandos em Ação, que eram 18, eu insisti em levar Jasper e Magari, que não... Como é que vai botar aquilo na brincadeira, né? Aí eu ficava meio isolado. Foi inclusive um motivo pelo qual eu comecei a olhar mais para comandos pequenos, não só porque eu gostei, mas também porque eu queria participar das brincadeiras. Mas aí agora eu tô lembrando de vários crossovers que eu fazia, então eu vou lembrar aqui de alguns crossovers dos mais comuns que haviam quando eu era criança. Então, bora lá. O primeiro que eu recordo era quando eu tava nessa fase justamente de quando eu tinha bonecos de escala, seria escala Legends hoje, né? Ou talvez um pouco maior, eles eram um pouco mais fortes, que eram os bonecos de Tokusatsu, de heróis japoneses, e que eu acabava incorporando os bonecos de Rambo, que eram da mesma escala, até porque a fabricante era a mesma. Era basicamente eu brincando com a minha coleção Glaslit, mas eram franquias bem distintas, de Rambo para Tokusatsu, né? Mas não importava, porque funcionava bem. Basicamente todos aqueles que estavam reunidos, que... Você já sabe o que é isso, né? Então basicamente aí eu tô colocando todos reunidos que participavam das minhas brincadeiras, e francamente funcionava muito bem. Eu não lembro bem como era a história. Eu não sei se eles lutavam entre si, era algum tipo de aventura exploradora ou coisa assim. E como eu perdi as armas deles, era tudo no soco. Então, era isso. Outro que era bem comum era o crossover justamente de Comandos em Ação e SOS Comandos, porque era uma mesma escala, então era inevitável. Os SS Comandos se sobressaíam porque eles eram fortões e tudo. Aquele que tinha mais armas acabava sendo dividido entre os outros. Cronos, que era o equivalente do Schwarzenegger, meio que virava o líder da parada toda. Não sei se gerava conflito com algum comando, mas era assim, e guardava tudo junto. Os Joes entravam nos veículos dos SOS, porque eram bem compatíveis. Na caixa dizia que podia fazer isso e eu fazia. Então era muito funcional. E o bacana é que aumentava tanto o lado dos mocinhos quanto dos bandidos. Esse aqui era comum para muita gente também. Marvel e DC. A gente misturava sem distinção. Inclusive os meus quadrinhos, eu guardava tudo junto. Numa bolsa, que era uma frasqueira. Lembro que eu botei um papel escrito assim, Arquivo Marvel. E eu botava quadrinho de Batman e Superman junto com X-Men e Homem-Aranha. Não fazia distinção. Quando eu comecei a comprar os meus bonecos, Marvel e DC, guardava tudo junto. Aqueles pra Legends, né? Guardava tudo junto, não fazia distinção. Quando começou a crescer mais e tudo, comecei a separar em sacolas diferentes. Mas por um bom tempo, deixava tudo junto. Agora, havia um que eu gostava muito, esse era bem específico meu, que eu fazia em 92, quando eu comecei a ganhar tanto bonecos de Tartaruga Ninja, quanto de Caça-Fantasmas. Eu brincava com todos eles juntos, né? E até porque eu comecei a ganhar, eu só tinha um ou dois de cada. Então a equipe era basicamente aquilo. E eu lembro que eu tinha um carro branco, de plástico, vagabundo assim, mas eu gostava muito dele, que eu cortei em cima o capô e eu colocava o Michelangelo na frente e botava o Egon atrás. Eu recortei o símbolo de Caça-Fantasmas e colei no capô do carro. E aí ficava sendo uma espécie de Ecto 1 ou Ecto 2, vamos dizer assim. Aí eu ficava jogando e o Egon ficava atrás falando, pisa fundo, Michelangelo. E o Michelangelo era o motorista do carro. E o Egon era o carona com a arma, com arma de prótons, que fazia as missões. É uma lembrança gostosa de eu ficar brincando na sala com eles.
E é por isso que eu falo pra vocês que os bonecos são os melhores brinquedos que haviam, porque eu sempre disse que o legal do boneco era isso, que você podia contar as suas próprias histórias dos personagens que você gosta. Imagina então você poder fazer crossovers com universos diferentes, sem ter que pagar direitos autorais. Baita exercício de criatividade. Ainda hoje, quando eu converso com amigos e eles me falam sobre suas brincadeiras de infância, afora aquela coisa tosca de botar bombinhos, caramba. Bom, a bombinha eu nunca fiz. Eu malinava com os bonecos, mas nunca botei bombinha. Mas afora isso, sempre haviam aquelas histórias das pessoas me contando que elas faziam de brincadeiras com seus bonecos de juntar diferentes equipes. E era o tipo da coisa que fazia valer a pena, assim. Mais do que exercício de criatividade, era uma baita diversão. Agora eu queria ouvir de vocês. Vocês faziam crossovers? Vocês juntavam assim equipes bem distintas? Quais eram essas equipes? Vocês lembram? Então deixa aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora? É colecionador e fazia crossovers? Ou curte essas coisas da infância de ficar lembrando? É muito bem-vindo aqui a se inscrever no canal e também seguir aqui as redes do canal que estão ligadas a ele, beleza? Atualizo elas quando posso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.